Passo a palavra agora para o desembargador federal, presidente da terceira sessão do TRF, primeira região, Souza Prudente. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, como presidente da mesa, e na pessoa de quem cumprimento os ilustres membros da mesma mesa, especialistas nesta matéria, o eminente deputado Esperiano de Amin, representante da Casa Popular do Brasil, senhores cidadãos e cidadãs brasileiras. Parece até inusitado que um membro do Poder Judiciário deixe os seus afazeres, que são tantos, para aqui comparecer, mas não é inusitado. É o nosso dever constitucional, considerando o que dispõe a Constituição da República, expressamente que os poderes são três. O governo brasileiro há de se realizar através da ação diligente do Congresso Nacional, mediante a atividade de suas duas casas congressuais, do Executivo no cumprimento das leis e da Constituição do Brasil, e o Poder Judiciário, que não pode se omitir num contexto como este, em que se busca afirmar um direito humano e fundamental à saúde, que integra o contexto do mínimo vital, muito mais do que o mínimo existencial. A Constituição do Brasil, como nós sabemos, coloca como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. E como fundamento da República Federativa do Brasil, nos conclama a realizarmos uma sociedade solidária, justa e livre. Presidente Romário, Vossa Excelência já nos proporcionou muitas alegrias, como um dos brilhantes craques da seleção brasileira. E parece que Deus não o abandonou ao trazê-lo para essa casa congressual, com a sua sensibilidade, com o seu espírito humanista, agora nos proporciona um caminho, uma solução para tantos brasileiros que precisam ter, por parte dos poderes públicos, uma resposta afirmativa ao seu direito humano e fundamental à vida. A Constituição do Brasil, quando trata da saúde como direito fundamental, e já aqui muito bem destacado, ela usa o termo universal, todos, é um direito difuso. E assim, cada vez que a Constituição usa o termo todos, ela está garantindo um direito universal. Assim, todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde, todos têm direito à moradia, todos temos direito à vida, todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, há um princípio que os poderes públicos esquecem de cumprir, que é o princípio alfa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A palavra ecológica vem do grego oikos, significa a nossa casa comum, como destaca o Papa Francisco na Laudato Si. Portanto, o direito humano e fundamental à saúde, previsto expressamente no artigo 196 da Constituição do Brasil, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Eis aqui o princípio da precaução. A atividade do poder público tem que ser precautiva e não uma atividade de combate dos efeitos da doença em face da omissão dos agentes públicos. E, portanto, o Poder Judiciário, nesse contexto, tem uma grave e gravíssima responsabilidade de poder garantir em tempo a saúde e a vida das pessoas. Eu gostaria de registrar aqui, senador, dois fatos que marcaram a nossa jurisdição. Já estou no exercício da jurisdição federal há 35 anos e completei 70 anos de idade. Portanto, já estou aposentado compulsoriamente para fins de promoção, o que me dá mais autoridade ainda para poder reafirmar aquilo que pronunciei no dia da minha posse como magistrado federal. Juro cumprir a Constituição do Brasil e as leis justas deste país.
não cumpro leis injustas. E também não prometi cumprir portaria, resolução que se desgarre das garantias fundamentais postas na Constituição da República. Assim, quero destacar que no exercício da minha jurisdição, ainda recentemente, tive o desprazer, o desconforto de determinar o cumprimento da legislação processual brasileira através das normas do novo CPC, que repete o que já existia no artigo 14, parágrafo único do Código Busaide anterior, a figura da contempt of court. Isto é, as decisões judiciais têm que ser cumpridas de imediato, sem discussão. Mas ainda há juízes, como muito bem aqui observado, que dificultam o cumprimento das decisões judiciais, inclusive dos tribunais revisores. Uma ilustre juíza federal do Estado de Minas Gerais, ao receber uma ordem de nossa relatoria para que o Estado de Minas, o município de Belo Horizonte, pudesse entregar a um cidadão portador de uma doença raríssima e cada vez mais comum, que é o câncer de próstata. Já com o diagnóstico de 3 oncologistas sobre a medicação que ele deveria tomar para combater o mal. E a juíza, de repente, abriu uma enciclopédia e achou que a indicação dos médicos oncologistas estava errada. E aí determinou uma perícia. E esses grupos de perícia, lamentavelmente, da Justiça Federal, na seção judiciária do Distrito Federal e em outras seções judiciárias, não possuem especialistas no assunto, como determina o novo CPC. O perito tem que ser especialista no assunto. Não pode ser clínica geral. E aí, ao investiguei a qualificação dos peritos. Todos os peritos do INSS, como aqui no Distrito Federal, são peritos do Instituto Médico Legal, que não tem especialidade. Ordenei a juíza o cumprimento imediato da medida, e ela resistiu. O Estado de Minas ordenou que fosse adquirido medicamento mediante o depósito judicial que fora feito. A juíza devolveu o depósito, excluiu o Estado de Minas e o município de Belo Horizonte, excluiu o município de Belo Horizonte, autor do depósito judicial, da relação processual. Uma vez que o tribunal pratica, na linha do Supremo Tribunal Federal, o princípio da solidariedade. Todas as entidades públicas em matéria de direitos humanos têm que praticar solidariedade, fundamento da República, para atender a cidadania, para atender o direito fundamental à saúde e à vida, que não tem preço. Mas a juíza resistiu. Eu determinei-lhe o cumprimento em 48 horas, sob pena de prisão em flagrante, sob pena de pagar uma multa coercitiva de R$1.000 por dia de atraso, e determinei a abertura de processo criminal e de processo disciplinar. Aí a juíza entrou de férias. E um outro colega, de imediato, cumpriu a decisão. Esse é um fato. O outro, presidente, que o tempo é muito curto, exatamente, gostaria de registrar... Pode ficar à vontade. As técnicas que são utilizadas na justiça brasileira, visando, em tese, agilizar a prestação jurisdicional, muitas vezes dificultam a entrega dessa prestação jurisdicional. Nós temos no nosso tribunal um sistema denominado PJE, que é um atraso, uma dificuldade para que o juiz possa dar eficácia às suas decisões. E o primeiro processo eletrônico que aportou no nosso tribunal, e gostaria de registrar, os senhores sabem muito bem que o TRF da primeira região, cuja terceira seção eu presido, onde essa matéria é julgada numa base territorial correspondente a 80% do território nacional em matéria de saúde e de tratamento de saúde, chega o primeiro processo eletrônico. Há 10 anos atrás, salvo engano. Isto era em setembro. E ao receber o processo, o meu assessor disse, acho que o processo é nulo, porque não tem assinatura do juiz de primeira instância na sentença que indeferiu a petição inicial. O juiz não verificou no processo eletrônico o pedido da parte. E a pretensão era de distribuir Naglazim a uma adolescente, né, portadora de uma doença rara, como todos sabem, né, cujos membros a cada dia definhavam. E
de acordo com o diagnóstico médico, teria apenas 6 meses de vida se não lhe fosse entregue o medicamento de imediato. Então, eu pedi licença a Allan Kardec, presidente. Mandei materializar o espírito. Eu quero ver as provas documentais aqui. E, obviamente, a primeira prova que me surgiu foi a prova fotográfica daquela adolescente com os olhos esbugalhados, já os membros atrofiados e dizendo, socorra-me, quero viver. Eu digo, está aqui a prova. E o juiz não viu a prova. Como é que o senhor vai colocar essa prova nos autos? É simples. De acordo com o que consta da prova fotográfica de folha tal, entendeu? O pedido é expresso. Ele resulta da retina dos olhos desta adolescente pedindo que a socorra para poder viver. Então, determinei de imediato a entrega do medicamento. Na semana seguinte, um grupo de jovens advogados da AGU compareceram ao meu gabinete, liderado por um que, pelo visto, e com todo respeito, dentro da liberdade de culto, eu já pude identificar e perguntei, o senhor é evangélico? Ele disse, sou, senhor. É porque só faltava a Bíblia debaixo do braço. Desembargador, o senhor está criando um precedente horrível que pode levar o erário à falência. Essa sua decisão vai arrastar milhares de decisões e nós não poderemos controlar o efeito financeiro disto. Eu disse, eu sou um católico relaxado, mas eu guardo na memória essa passagem do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, meu caro, é com base não só no fundamento constitucional, como também no fundamento bíblico, que eu vou manter a minha decisão. Ele apertou a mão, até logo, foi embora, não recorreu da decisão. Isto foi em setembro. Em dezembro, todos nós recebemos cartões de Natal, alguns frios, outros calorosos, e dentre esses calorosos, chegou um envelope verde, só com destinatário. E assim estava escrito, e me desculpe a emoção, porque eu sou brasileiro, sou emotivo, sou latino, e chorei muito naquele dia, e guardei esse cartão, que me dizia, caro desembargador Sousa Prudente, eu nunca olhei nos teus olhos, eu nunca olhei no seu rosto, e nunca apertei as tuas mãos, mas rezo todos os dias, pelo senhor e por sua família, porque teve a coragem de se unir a Deus para me devolver a vida. E este foi o melhor salário da minha magistratura. Portanto, já concluindo, presidente, sinto-me constrangido de ver uma legião de magistrados cultos com mestrado, doutorado e até pós-doutorado, sem a mínima sensibilidade diante dos direitos humanos consagrados na Carta Política do Brasil, onde o Brasil, signatário dos tratados e convenções internacionais, como está expresso no parágrafo 2º do artigo 5º, e com a proclamação de prevalência dos direitos humanos, onde o Brasil, nessa Constituição, e o Congresso está de parabéns pela primeira vez, escreveu no parágrafo 1º que os direitos e garantias expressos nesta Constituição têm eficácia imediata. E em se tratando de direito humano e fundamental à vida, de direito humano e fundamental à saúde, quando o executivo falha nas políticas públicas e não atende prontamente ao cidadão, o judiciário tem o dever de atendê-lo. Portanto, esta é uma doutrina já consagrada nos grandes círculos acadêmicos da Europa, não é? E recentemente estive em Salamanca na realização do meu pós-doutorado, e num congresso também, estou chegando da África, presidente, num congresso da Rede Africana de Educação dos Juízes para o meio ambiente sadio, e onde vi muita miséria, onde o judiciário é escravo do executivo, onde o Ministério Público também é escravo do executivo, e os colegas ficavam realmente perplexos com a independência do juiz brasileiro. Mas no Brasil, essa independência sofre com a burocracia do executivo no âmbito, sobretudo, dos órgãos que tratam dessa matéria. Só para destacar, presidente, e já estive nessa casa tratando exatamente de questão idêntica sobre a política que se vota neste Congresso para
a proteção dos portadores de doenças raras e de medicamentos órfãos, e ali destaquei que a nossa Constituição da República, no artigo 49, inciso 1º, conclama o Congresso Nacional a zelar pela sua competência legiferante, a não permitir que outros poderes invadam a sua competência. E, no entanto, presidente, pasme, nós estamos tratando de doenças raras e de medicamentos órfãos e ainda estamos sob a égide da voz do príncipe, não é a voz do povo. O príncipe, através da portaria 199, de 30 de janeiro de 2014, é que regula a política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. Aprova diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e institui incentivos financeiros. E agora, pasme ainda mais, essa famigerada portaria de 2014... no que tange a parte financeira para custear uma política de tamanha dimensão, ela diz: fica instituído incentivo financeiro de custeio mensal para as equipes profissionais dos estabelecimentos de saúde habilitados com serviço de atenção especializada em doenças raras. O incentivo financeiro de que trata o CAPT possuirá R$ 11.650. Mal dá para o cafezinho dos profissionais. Isto, presidente, literalmente é uma brincadeira com algo tão sério como é o direito à saúde, o direito, portanto, fundamental à vida. Encerrando, presidente, quero dizer que essa matéria já está afeta ao Supremo Tribunal Federal de há muito tempo. E como os senhores sabem, o Supremo, através da voz altissonante e autorizada do ministro Celso de Mello, com o aval de seus pares, já disse que o direito público subjetivo à saúde representa a prerrogativa jurídica indispensável, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República, artigo 196. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deva velar, de maneira responsável, o poder público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos, inclusive aqueles portadores do vírus HIV, dentre outras doenças raras, a igualitária assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa a consequência constitucional indissociável do direito à vida. O poder público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da Organização Federativa do Brasil, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir ainda que, por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Presidente, porque no Brasil, com tantas riquezas, com tantos tributos, e aqui destaco agora, que a aquisição desses medicamentos não pode ser tributada. O Congresso tem que buscar uma isenção, senão a imunidade tributária no próprio texto da Constituição, para permitir que o cidadão tenha acesso aos medicamentos raros e possa garantir a sua vida. Mas por quê? Um país com tanta lucratividade tributária ainda deixa o cidadão à mercê da omissão do Estado. A pergunta, Vossa Excelência sabe. Tenho ouvido seus discursos no Congresso. O grande mal nesse contexto, chama-se corrupção, desvio do dinheiro público. As políticas públicas não se implementam porque as verbas não são destinadas para suas finalidades. E, portanto, eu vou encerrar, presidente, como fiz da outra vez, trazendo as palavras oportunas do poeta da liberdade, que já não é poeta dos escravos, Antônio de Castro Alves, que ainda soa oportunamente neste momento histórico. Meu Deus, da negra lenda que se inscreve no sangue de um Luiz no chão das greves, ninguém mais escutou. Em vão nos deste para maior lembrança. Do mundo a Europa, e da Europa a França, mas da França um Bourbon. Desvario das frontes coroadas, nas páginas de púrpuras rasgadas, ninguém mais estudou. E no suco do tempo, em balde dorme, a cabeça dos reis, semente enorme que a multidão plantou. No entanto,
fora belo nesta idade, desfraudar o estandarte da igualdade, e de Byron, Luther King, Dorothy Stenck, Marielle Franco, Chico Mendes ser irmão, e pródigo a esta Grécia brasileira, legar no testamento uma bandeira e ao mundo um grande sonho e uma nação. Soltar ao vento a inspiração de Graco, envolver-se no manto de Espartaco, dos sérvios entre a grei, Lincoln, o Lázaro acordar de novo, e da tumba da ignomínia erguer um povo, fazer de um verme um rei. Depois morrer, presidente, que a vida está completa. Rei ou tribuno, César ou poeta, que mais quereis depois? Basta escutar do fundo lá da cova, dançar em vossa lousa uma raça nova, libertada por vós. Muito obrigado, presidente. Desembargador, graças a Deus que temos no nosso país pessoas como Vossa Excelência. Muito obrigado.